Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso programa Luz do Evangelho, pela Rede Luz Espírita. Eu espero que vocês participem conosco. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21, haverá falsos cristos, falsos profetas, e é uma observação que a gente traz para os dias de hoje, porque a bem da verdade tem muita gente aí agindo de uma maneira muito falsa em relação àquela proposta crística, divina, de construção de um mundo melhor. E às vezes a gente fica questionando, mas o que seria esse falso Cristo, esse falso profeta? Então Lucas e Mateus falaram muito bem sobre isso, quando Jesus advertiu que era pelo fruto que haveria de reconhecer a árvore e que tivéssemos cuidado, porque haveria nos últimos tempos pessoas que falariam em tese em seu nome, com essa proposta infeliz, né? Em nome de outras criaturas. E ele advertiu, ó, se alguém vier falar em meu nome, esquece, não acredite. Muitas ovelhas que nessa altura se transformaram em lobos rapaces, né? São criaturas que se postam representantes de uma religião e se envaidece, se coloca como uma ovelhinha, mas na verdade está com um lobinho incorporado. Então, é bom que a gente analise. Na vida profissional, eu já tive várias oportunidades de lidar com pacientes enganados, terrivelmente enganados, por inclusive representantes de certas seitas religiosas, prometendo curas, prometendo resolver uma problemática social, um problema pessoal da criatura, mas aí então é bom que a gente esteja analisando em quem acreditar na vala. Doutor e queridos amigos, esse capítulo é essencial para o nosso entendimento em relação a essa identidade dos encarnados, que se dizem representantes da divindade, mas principalmente dos desencarnados. Porque nós sabemos que os desencarnados participam ativamente de nossas vidas. E isso, evidentemente, a doutrina espírita vem colocar bem às claras qual é o mecanismo, muito embora o Senhor Jesus já havia nos recomendado para vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação, né? E o evangelista João vai dizer para não confiarmos, não acreditarmos em todos os espíritos, mas experimentarmos se são de Deus. E aqui a gente precisa fazer, evidentemente, uma identificação do que é ser de Deus. Ora, existe, evidentemente, uma lei decorrente da proposta de criação de Deus, que é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Se existe uma lei vindo de uma causa primária, essa lei só pode ser perfeita. E em sendo perfeita, ela tem que carregar consigo, no seu bojo, aquilo que nós conhecemos como amor. Então, tudo aquilo que foge do amor, foge da lei de Deus. Então, tudo aquilo que os espíritos indicam que não bate com a lei de amor, está distante de Deus. Então, será representante divino, será representante de Deus, aquele que se portar de acordo com a lei de amor. Então, Jesus foi muito claro a esse respeito, nos alertando que cegos que conduzem cegos caem todo mundo no buraco. Mas quando o Senhor nos adverte dizendo, e é uma advertência muito importante essa, né? As obras que eu faço, disse Jesus, testificam quem eu sou. Então caímos nessa questão que o senhor levantou, né? As obras vão fazer com que a gente identifique quem é o verdadeiro profeta, quem é o representante de Deus e quem são os espíritos que estão assessorando essas pessoas, né? No Livro dos Espíritos, e vale a pena a gente trazer aqui à baila nesse instante,
Os benfeitores espirituais nos explicam, na questão 467, que os espíritos que nos assessoram, que nos rodeiam, são aqueles que são atraídos pelos nossos pensamentos, mas eles são arrastados para junto de nós pelos nossos desejos. Então, nos esticando um pouco mais aqui, doutor, nessa linha de raciocínio, todo desejo que não bate com a vontade de Deus vai fazer com que espíritos menos felizes, mal intencionados, mal colocados diante da escala espírita, eles vão nos induzir a um comportamento aqui ególatra, de satisfação da nossa personalidade e dos nossos desejos mais rasteiros. E aí os desvios são muitos. Então é muito importante que a gente aprenda a discernir, antes de tudo, qual é o comportamento daquela pessoa na prática e não só na voz. Ou como dizia Jesus ainda, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, Navarro, e levando em consideração que é pelas obras, e é exemplo que Jesus colocou, pelos frutos que reconhece a árvore, mas muitas das vezes a pessoa não tem poder de discernimento. Esse é o perigo. Jesus colocou que conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Então nós precisamos estar sempre estudando para entender o mecanismo. É muito frequente a pessoa chegar para mim e perguntar assim: Aguinaldo, tem um pessoal lá que tem muita inveja de mim, por isso que as coisas não dão certo. Olha, isso não tem fundamento nenhum, isso é um mito. Porque se Deus permitisse que a pessoa tivesse inveja e trouxesse uma falência para outra, que lei é essa? Uma lei muito maluquinha. Agora, se, pergunta 551 do Livro dos Espíritos, se com poder oculto, com mau espírito e com talismã, a gente pode fazer mal para alguém? O benfeitor disse para Kardec: não, Deus não permitiria. Então, o que acontece? Nós somos regidos por uma lei divina de causa e efeito. Aquilo que nós estamos fazendo tem uma repercussão no fluido cósmico, e isso nos expõe, ou de uma maneira positiva ou negativa. Agora, a grande problemática é a gente se deixar envolver por essas pessoas que se dizem representantes de Deus, não é? Às vezes você vai numa igreja que ele diz assim: vem para cá que Jesus te salva. Olha, não é bem assim. Jesus não salva ninguém. Jesus trouxe para nós um paradigma, trouxe uma cartilha para a gente estudar, que é o seu Evangelho de luz. Mas nós temos que nos adequar. Não é Jesus que salva. Somos nós que vamos nos libertar das mazelas da nossa alma, seguindo a proposta de Jesus. Aí sim, ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Mas as pessoas, como você mesmo disse, Navarro, dá asa, permissão aos seus desejos, esdrúxulos às vezes, porque sabem que vai gerar problema, mas mesmo assim o ego está muito exacerbado e quer atendê-lo, então acaba fazendo coisas erradas. Depois vai ter as consequências. Então, não devemos realmente acreditar nessas pessoas. Determinadas criaturas que dizem assim: basta você fazer uma oração e pedir a Deus perdão que está resolvido. Também não é assim. Nós sabemos que o primeiro elemento da nossa retificação é o arrependimento, mas depois nós temos que trilhar um caminho de mudança moral. E as pessoas que estão aqui no planeta, muitas das vezes se arvoram na condição de avatares que trazem as informações. Tanto é que profeta é aquele que traz as verdades divinas, é aquela criatura que veio para trazer informações importantíssimas para o nosso crescimento. E às vezes eles também fazem predições, eles fazem colocação de alguma coisa que vai acontecer. E nem todo mundo que tem essa percepção do que vai acontecer, que seria uma premonição, são profetas. Há uma diferença. Um médium, por exemplo, que tem essa capacidade da premonição, ele é capaz de dizer: olha, vai acontecer isso, e vai mesmo. Mas ele não é profeta. Profeta é aquele que vai trazer a verdade, uma revelação divina, para a gente se guiar.
Porque se não houvesse profeta na nossa vida, seria um desastre, ele estaria no escuro, né? Cegos, né? E cego puxando cego, cai tudo no buraco. Mas é aquele esclarecido que vem dizer, olha, é isso, você tem que fazer para você se dar bem. E Jesus foi a essência desses profetas, né? Foi o ponto máximo, aquela criatura que veio dizer, olha, é através de mim que vocês vão chegar lá. Então, ao invés de a gente ficar valorizando umas verdades colocadas por pessoas que são pseudo-sábias, se arvoram na condição de avatares, aproveitando da nossa vigília e ignorância, não acreditemos neles, porque se acreditarmos, nós vamos acabar nos dando mal. Verdade, doutor. E essa palavra que o senhor disse agora por último, ignorância, é o que tem levado todos nós aos desastres no entendimento da religião e no resultado final de nossas existências. Ora, de todas as épocas, os espíritos participam de nossas vidas. Mas nós também, de todas as épocas, a gente tem trazido um pensamento mágico. A gente quer soluções mágicas para os nossos problemas. A gente ainda não se investiu da obrigação natural de fazer o que precisa acontecer. Para isso, a gente precisa desenvolver a nossa maturidade. Uma das frases mais extraordinárias nesse sentido do Evangelho, que a gente, aliás, do livro sagrado, que está em Atos dos Apóstolos, né, é a Paulo de Tarso. Na grandeza do seu psiquismo, quando ele se defronta com Jesus, ele pergunta, Senhor, o que queres que eu te faça? Então nós vivemos querendo que alguém faça alguma coisa por nós, seja um espírito que tenha uma certa possibilidade de conversação direta conosco através de um médium qualquer, ou de um consultor, ou desses que dão consulta, seja através de um santo, seja através mesmo da Mãe Santíssima, seja através do Senhor Jesus, nós estamos sempre querendo que alguém solucione os problemas da gente. E aí a gente se sujeita a essas informações, a esses manipuladores, e no mundo dos espíritos existem muito mais manipuladores do que existem aqui na Terra. Ora, nós precisamos aprender a discernir através do comportamento e também discernir em nós aquilo que é preciso nós fazermos, porque cada um de nós tem o seu próprio encargo, a sua responsabilidade, e não ficar terceirizando aquilo que é de obrigação nossa. Nós temos que, por onde fazer, progresso espiritual. E o progresso espiritual só vai se dar quando a gente aproveitar essas lições desses profetas que trazem a realidade do Espírito. Nós nos lembramos aqui nesse momento da questão 622 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se Deus sempre deu ao homem a oportunidade de ter a sua lei conhecida. Ao que os benfeitores disseram que sim, que nós nunca estivemos desamparados. Em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram para fazer a lei de Deus ser conhecida. Então é bem o que o senhor falou. O verdadeiro profeta traz conhecimento espiritual. Mas o conhecimento espiritual, ele não pode fugir daquilo que é racional. Então nós temos que aprender a discernir daquilo que é no campo do Espírito e daquilo que é no campo da nossa imaginação. Para isso, Jesus enviou o Consolador. Eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, disse o Cristo. Mas quando o Consolador vier, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas, vos fazendo lembrar das coisas que eu tenho dito. Então nós precisamos urgentemente, a despeito de qualquer orgulho religioso e de qualquer posição ortodoxa no campo da religião, nós precisamos abrir a nossa mente para estudarmos a ciência do Espírito. E ninguém estabeleceu melhor obra no campo da ciência do Espírito aqui na Terra do que Allan Kardec. Então não é uma questão de se tornar espírita ou de se tornar um adepto de Kardec, mas ver Kardec, a sua obra, como uma obra de ciência, porque o método utilizado por Kardec é o método da ciência, que é fundamentada em fatos, porque contra fatos não há argumento, como diria o próprio Kardec. A questão sempre é ignorância pessoal nossa, o quanto a gente terceiriza, subordina, e muito mais nessa época que nós estamos agora de redes sociais, né? Que a internet deu voz para todo tipo de opinião e de gente e de valores, e a gente facilmente é levado por conta da inocência que a gente sustenta, a gente é levado a ouvir
pessoas que não têm nada a acrescentar para as nossas vidas. Então é preciso pensar muito bem nisso e discernir o que realmente está de acordo com a lei de Deus e aquilo que foge da lei de Deus. Nessa sequência de raciocínio dos falsos profetas, é muito frequente a gente ficar numa situação, vamos dizer, confortável e buscar informação de pessoas que possam nos orientar. Então, aí que vamos voltar lá no comecinho. Precisamos analisar o comportamento dessa pessoa. Será que ela está abalizada para nos orientar? Será que ela tem um performance que lhe dê esse gabarito? Será que ela tem uma condição de vida que retrata muito bem a condição de um orientador? Porque senão vai ficar chovendo no molhado. Nós vamos pensar que ele é o dono da verdade, nós ficamos com aquela verdade e acabamos nos comprometendo. Então nós nos tornamos muitas das vezes falsos profetas para nós mesmos, por conta da ignorância. Você compra aquilo gratuitamente e passa a viver. Então eu acho que já passou esse período da gente ficar na zona de conforto. E precisa estudar, precisa ler. Cada livro lido, uma ideia modificada. Nós temos obras maravilhosas. Se pegarmos aí Divaldo Franco, pegarmos Chico, Ivone do Amaral Pereira, nós temos centenas de livros aí que ainda vai demorar muitas encarnações para a gente estudar e conhecer o conteúdo. A Joana de Anjos fala muito sobre o lado da psicologia, o Chico fala muito da transcendência, do que é o mundo espiritual. Então nós não precisamos estar copiando de ninguém, não. Vamos dizer assim, esse representante que se diz o dono da verdade. Eu estou falando isso porque outro dia uma pessoa foi no meu consultório e estava com um problema muito sério. E ele tinha vendido uma fazenda para pagar um trabalho feito por uma determinada criatura. E agora tinha acabado o dinheiro, ele tinha que vender a segunda fazenda porque a pessoa não resolveu, e dizendo que estava muito difícil, precisava fazer um outro trabalho e assim, ia vender outra fazenda. Eu falei, rapaz, se você botou todo esse dinheiro lá e não resolveu, você vai continuar insistindo? Para! É um absurdo a gente ficar acreditando nessas pessoas que não sabem nada e tirando proveito da nossa ignorância. E os espíritos, eles continuam do lado de lá, o que eles foram do lado de cá. Essa pessoa desencarna, vai para o lado de lá, o que ela vai continuar fazendo? Ludibriando as pessoas que ficam aqui no plano físico. E se for através de uma reunião mediúnica, esses espíritos podem, às vezes, se tornarem os mentores daquela reunião, daquela casa. E todo mundo começa a acreditar. Agora, precisa analisar se essas informações são compatíveis com aquilo que o Kardec trouxe para nós através da informação dos espíritos. Não dá para a gente ficar confiando. E um detalhe, muitas das vezes cria uma celeuma dentro do centro e aí fica dizendo assim, não, mas o fulano disse, mas o cicrano disse, e acaba rompendo a estrutura daquela casa religiosa e pessoas partem para uma nova construção de nova casa porque não entrar num acordo. Agora, antes de ontem, veio no meu consultório uma pessoa que está dirigindo uma casa e diz assim, Aguinaldo, como é que eu faço para dirigir a minha casa? Porque estão sumindo as pessoas de dentro da casa. Eu disse, olha, mas é falta de direção. Quem que dirige a casa? Não, dirigiu fulano, mas ele morreu agora, passaram para mim, eu estou com dificuldade. Eu disse, olha, faz o seguinte, reúne 2 ou 3 pessoas com você, estudem Kardec, estruture a casa baseada na doutrina espírita. E essa casa que foi estruturada dentro dos moldes da doutrina espírita, orientada por Kardec e os espíritos que fizeram o trabalho junto a ele, você não vai ter problema nenhum. Siga Kardec, coloque Jesus em primeiro plano, que é o amor, né? É o fazer o bem, é amar a Deus e o próximo, mas coloque também os ensinamentos de Kardec. Com isso vocês 3, entre aspas, ou 4, estudando Kardec
embasado em Kardec, não vai ter erro. A casa só vai vicejar e vai aumentar cada vez mais o número de adeptos. Agora, se vocês começarem a fazer uns trabalhos que não tem nada a ver, realmente vai sobrar, vai sucumbir. Verdade. Nesse capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fica muito evidente que o personalismo destrói todo o trabalho no bem, seja de encarnados, seja de desencarnados, porque o personalismo leva-nos ao nosso próprio interesse. Erasto vai ser enfático com relação a isso nas instruções dos Espíritos nesse capítulo, dizendo para a gente desconfiar daquilo que vira um comércio, seja ele financeiro, seja ele um comércio qualquer, no sentido emocional, no sentido psicológico, de forma que a gente pode identificar os espíritos que estão nos secundando num trabalho como esse, por exemplo, e nós próprios podemos identificar, não só em nós, mas também naqueles que estão conosco, justamente o quanto da personalidade está presente. O verdadeiro profeta, ele é, antes de tudo, diz as instruções dos Espíritos nesse capítulo, ele é simples, ele é humilde, ele luta contra o seu orgulho, contra a sua vaidade. E ele põe os interesses espirituais, os interesses do Senhor Jesus em primeiro lugar. Então, todas as vezes que nós percebermos um personalismo em nós, nas pessoas que estão junto conosco num trabalho evolutivo, a luz amarela precisa se acender, para a gente entrar num processo de correção. Não há outro processo de correção senão nos adequarmos à estrutura de raciocínio que Kardec trouxe para nós, como bem o senhor colocou. Porque se nós não aprendermos a identificar os espíritos, e por identificar os espíritos aqui, meus amigos, significa identificar o nosso próprio espírito. Quais são as nossas tendências, as nossas inclinações, o que é que eu realmente quero na posição em que eu estou, na minha casa espírita, ou dentro da minha casa, ou entre os amigos e os familiares. Eu quero ser o centro das atenções, eu quero ser o dono da verdade, eu quero ser o mandatário maior, o indicador de caminhos. É preciso pensar muito bem nisso, porque nós todos vamos ter que prestar conta daquilo que nós planejamos para a nossa existência. E muito de nós estamos aqui na Terra investidos numa tarefa de recuperação do passado. Então, se a gente é colocado, e posso falar isso, me permitam, né, pela minha própria condição, se nós estamos hoje na direção de uma casa espírita, ou até mesmo na condição de divulgadores espírita, não tem nada de missão nisso, a não ser uma missão pessoal. É uma missão de resgate dos erros cometidos no passado. É uma missão de resgate tentando burilar um pouquinho mais rapidamente o meu espírito. O que significa dizer, repetindo pela enésima vez, o personalismo precisa ser trabalhado. Não é sem razão que Santo Agostinho vai falar para nós, lá nas duas questões 919, para passar em revista o nosso dia, o que nós fizemos. Porque o que nós fazemos é que está correspondendo com os nossos anseios, com os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos pensamentos. É preciso, antes de tudo, passar em revista o nosso próprio espírito, para nós nos adequarmos e um dia falarmos, como dissemos aqui há pouco, né? Como Paulo de Tarso: Senhor, o que queres que eu te faça? Porque ele vai falar para nós simplesmente: pastoreie as minhas ovelhas, amance as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E se a gente não aprender a servir, nós não seremos um verdadeiro profeta. E quando a gente está falando de profecia, falando de verdade, né? Nenhum profeta deixou de trazer a verdade. Aquele que, como Jeremias, que era um profeta também, fez referência, dizendo que muitas pessoas chegam e dizem: eu tive um sonho, e esse sonho me disse que você deve fazer isso, ou que aquilo vai acontecer. Então Jeremias disse assim: Deus não compactua com essas criaturas que vêm falar em nome dele, em sonho, fazendo colocações. Primeiro, precisamos analisar o que ele está colocando. Um sonho eu sonhei que vai acontecer, e não acreditar nessa pessoa? Não. Eu acho que nós já temos profeta demais para a gente analisar e vivenciar. Não precisa ter um terceiro que vai ser falso ou verdadeiro. Não, nós já temos profeta demais, no meu ponto de vista. Olha, o Moisés já trouxe a revelação dos 10 mandamentos. Não precisa mais nada. Ali já daria para a gente ficar parado e fim de papo. Mas continuamos cultuando
o bezerro de ouro, e até hoje ainda cultuamos, né? Porque infelizmente a materialidade ainda fala muito alto nas nossas vidas, né? Aí vem Jesus fala assim, olha, mas não é nada disso. Os 10 mandamentos sim, mas as outras colocações humanas não tem sentido. Moisés regeu aquele povo daquela época com seus princípios, com as suas leis civis, por conta da ignorância, da dureza do coração daquele povo. Aí Jesus vem falar de amor. Se não bastasse, não poderia revelar para nós a época, conforme o Navarro colocou, porque ainda éramos ignorantes, infantis. Então, 2000 anos depois de Jesus, vem a doutrina espírita. Então, e agora o Livro dos Espíritos? São 1018 perguntas, 1018 respostas feitas pelo Kardec, respondidas pelos Espíritos. A verdade, em concurso, inamovível, insofismável. Então, nós temos que estudar. Aí nós vamos ter posse da verdade. Estudando Kardec, entendendo Jesus, nós vamos viver a proposta de Jesus, que é a proposta libertadora. Então, hoje, religião, no meu ponto de vista, é um rótulo. Eu sou católico, evangélico, espírita. Isso aí, sinceramente, não tem nada a ver. Nós precisamos buscar a verdade. E onde é que está a verdade? Nós temos que estudar. Como Kardec trouxe, através dos Espíritos, porque a verdade não é do Kardec, é dos Espíritos, é a instrução dos Espíritos, eles que trouxeram a doutrina espírita. Então a verdade está na informação dos Espíritos, e é universal, não foi trazido para Kardec na França, não. Os Espíritos vieram trazer a doutrina em vários países, em diferentes médios, com o mesmo conteúdo filosófico. Daí a ciência, o Kardec foi estudar, perquerir, analisar e trouxe a ciência espírita. Então hoje a doutrina é religião, é filosofia, é ciência e trouxe a verdade para a gente não ter dúvida de como nós devemos viver bem, aproveitar bem a nossa existência para não desencarnarmos mal. O nosso tempo está terminando, Navarro. Nós não poderíamos encerrar, doutor, rapidamente, meus amigos, sem nos lembrarmos da questão do conhecimento do futuro que está lá no Livro dos Espíritos. Os benfeitores espirituais nos garantem que raramente permite Deus que o futuro seja conhecido. Então estudemos essa questão do futuro, lá a partir da questão 868 do Livro dos Espíritos, porque o que se fala em termos de futuro aqui quase sempre são falsos profetas que estão dizendo. Pensemos nisso, meus amigos, e até a próxima oportunidade.